Bom dia a todas. Que privilégio nós estarmos aqui mais uma vez na Escola do Mestre para Mães, aos pés de Cristo, aos pés do Mestre, para aprender dele. É por isso que nós nos reunimos aqui toda terça-feira, porque nós queremos e precisamos aprender do Mestre. Cristo disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a gente está aqui para aprender a humildade e a mansidão do Mestre, para que nós possamos ser mães à imagem de Cristo. Esse é o nosso objetivo principal com a Escola do Mestre. E antes de a gente começar o nosso estudo, o estudo de hoje é o estudo 4, obediência fácil. Esse é um tema que atrai muito as mães. Quem não quer ter um filho obediente, né? Mas antes da gente começar o nosso estudo, queria falar um pouquinho com vocês sobre o nosso acampamento. Vocês devem ter visto aí, nós divulgamos no Telegram e a gente está organizando esse evento, acampamento, Escola do Mestre Camp, um evento muito especial e é um evento diferente. As pessoas têm perguntado aí, se vocês têm alguma dúvida, fala com a Joyce, ela vai explicar tudo direitinho para vocês, mas lá no familiarizando.org tem um link para o link do acampamento, e aí vocês entram ali, tem todas as informações, todos os detalhes da programação, da alimentação, valores, e tem o formulário de inscrição. Mas se mesmo assim ainda tiver alguma dúvida, aí vocês podem falar com a Joyce, tá bom? E é um evento diferente, como eu disse. Esse evento é um convite à oração e ao jejum, não só a oração, mas ao jejum. Talvez você não esteja acostumado aí com o jejum, mas é um jejum diferente, não é um jejum assim de abstinência completa de alimento, né? A gente sabe que da importância do jejum, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que é o dia da expiação. E como que era o dia da expiação? Lá no ritual do santuário, né? Era um tempo de jejum, de consagração, de jejum, né? E a gente está vivendo nesse tempo. Nós estamos no fim do fim. É tempo de juízo, é tempo de se entregar completamente a Deus. E a gente sabe da importância do jejum para isso, para nós nos conectarmos melhor com Deus. Então, neste evento, nós vamos ter alimentação um pouquinho diferente. A gente está planejando algo especial, mas diferente. Talvez seja muito diferente para alguns, né? Muito diferente do que vocês estão acostumados. Mas, como eu disse, é um convite à oração e ao jejum. Se você não está acostumado com uma alimentação assim mais leve, mais crua, como é a nossa proposta ali, a gente vai focar assim no cru, né? Porque é uma alimentação mais leve, mais saudável, mas a gente vai ter as opções cozidas ali. E se alguém, mesmo assim, achar que vai ter dificuldade, pode levar algum complemento, tá bom? Mas é, e lá a gente quer também dar algumas dicas de como preparar alimentos crus e leves para sua família. Vai ter oficina de culinária com a Karina, Deana, e vai ser muito especial. Você não pode perder, tá bom? E coragem aí. Quem achar que, mas é muito diferente essa alimentação, não tenha medo. Assim, eu estava pensando, tenho refletido muito, né, na questão da abnegação. Cristo passou 40 dias em jejum absoluto, não comeu nada. Por quê? Por amor a nós, né? E será que a gente não é capaz assim de passar só 4 dias com uma alimentação, não é nem assim abstinência de alimento, né? Mas é uma alimentação mais leve, né? Mais crua. Então, fica aí o convite para você que está buscando reavivamento e reforma na sua vida. Reavivamento e reforma na sua família. Esse é o nosso objetivo. Se você não tem o hábito
de orar muito, de jejuar, essa é a oportunidade, né? Tá aí mais um motivo para você participar, porque quando a gente está juntos, um ajuda o outro, tá bom? Então fica aí o nosso convite. Confere lá no link a programação, que está muito especial. Bom, vamos ao nosso estudo de hoje. Obediência fácil. Nós já fizemos esse estudo, como a gente tem falado aqui, a gente voltou nesse estudo porque nós não gravamos os primeiros estudos, mas não tem problema, quem já estudou vai revisar aqui junto com a gente, porque esse é um tema muito importante e a gente tem que estar sempre estudando e revisando o que a gente aprendeu, né? Bom, então pega lá o seu guia de estudo, o volume 1 do seu guia de estudo, quem ainda não tem, está lá no familiarizando.org, na seção de downloads. Pega lá sua Bíblia, o livro desejado de todas as nações e as suas anotações. Vamos lá. Então, até 6 horas, nós vamos fazer o estudo propriamente dito, e a partir das 6 às 6:30, a gente vai ter o nosso bate-papo aí, tão gostoso, né? Bate-papo de mãe, que nos fortalece muito. Na semana passada, na terça-feira passada, teve mães que me falaram que sempre, toda terça-feira, depois do nosso estudo, se sentem revigoradas, depois do nosso bate-papo aqui. E realmente isso nos fortalece, né? Ver que a gente não está sozinha nessa caminhada, que muitas vezes é difícil. A jornada da mãe é uma jornada de abnegação, como a gente estudou no estudo 2 recentemente, e é desafiadora, né? E a gente precisa se apoiar, a gente precisa se apoiar mutuamente, porque realmente não é fácil, né? Então, realmente, esses encontros de terça-feira são revigorantes. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza aqui, neste momento. Bom, então, nós temos algumas perguntinhas ali no nosso guia de estudo, para direcionar o nosso estudo, né, facilitar. Começando ali com a pergunta 1, qual é o desejo do Pai do céu para nós, que somos seus filhos, com relação à obediência? O que a palavra de Deus nos diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 1? Abre a sua Bíblia e quem achar aí pode ler. Esse verso tem duas partes. Nesse estudo 4, a gente vai focar na primeira parte. Aí no estudo 5, a gente vai estudar a segunda parte desse verso, tá bom? Então, hoje a gente vai ler só a primeira parte do verso 1 do capítulo 2. Alguém achou? Vou ler, então. Pode ler, querido. Só a primeira parte do verso, Mari? Isso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Uhum. Parece que a gente gosta mais da segunda parte do verso, né? A gente, a gente foca mais na segunda parte e esquece que tem a primeira parte do verso. Então, aí diz que estas coisas, né, a palavra de Deus, não só o que está aqui, o que está escrito aqui em 1 João, mas tudo o que está escrito na palavra de Deus tem isso como objetivo, que a gente não peque. O que é o pecado? E é muito importante a gente entender o que é o pecado. Transgressão da lei. A palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, é a desobediência às leis de Deus, às regras de Deus. E a palavra de Deus nos mostra o caminho certo, nos ajuda, é lâmpada para os nossos pés, né? E luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus nos ajuda a não errar, nos ajuda a não pecar. Esse é o objetivo de Deus, que a gente não peque, que a gente não desobedeça, né? Mas será que ele simplesmente quer que a gente obedeça? Ou será que ele quer algo mais por trás dessa obediência? Vamos ver lá em João 14, 15.
João, capítulo 14, verso 15. Quem quiser comentar durante o estudo, pode comentar, tá bom? Quem for mais tímida, e pode deixar para comentar depois que a gente interromper a gravação, às 6 horas. 14, verso 15. Outra pessoa poderia ler? Eu gosto de estudo interativo, hein? Aliás, no nosso acampamento não vai ter palestra, vai ser tipo estudo. Então, a gente quer um estudo interativo, a gente quer a participação de todos lá no nosso acampamento, assim como a gente faz aqui na Escola do Mestre. Vamos estudar juntas, aprender juntas umas com as outras. Vou Alguém ler achou? então, João 14, 15. Isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obrigada, Estela. Obrigada. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, qual deve ser a nossa motivação para obedecer a Deus? Segundo esse texto aí. Guardar os mandamentos é obedecer, né? Alguém falou? O amor. O amor, né, Cris? O amor deve ser a motivação para a nossa obediência. E não só a nossa obediência a Deus, mas a obediência dos nossos filhos a nós, né? Porque o relacionamento familiar é um exemplo, uma mostra do que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Então, Deus é muito didático, ele é um professor, assim, o mestre dos mestres, né? E na família, a gente tem a oportunidade de aprender as lições espirituais que ele quer nos ensinar. Tem muitos paralelos com a nossa vida espiritual. Então, a gente precisa aplicar isso aos nossos filhos também, a educação. Então, não basta a gente fazer nossos filhos obedecer, né? A gente precisa conquistar o amor deles. É o que diz aqui. Se amarmos, guardaremos os mandamentos, porque às vezes, se a gente não amar a Deus, não vai ser bem uma obediência, né? Porque a obediência verdadeira é aquela que é voluntária. E só por amor que a gente pode obedecer assim voluntariamente, né? E tem um vídeo que eu já passei algumas vezes ali no grupo do Telegram, que é um vídeo da Cinda Osterman, e ela fala sobre isso, não simplesmente como a gente pode ter filhos obedientes, mas como ajudar nossos filhos a escolherem obedecer. É mais desafiador ainda, né? E esse vídeo é muito especial, procura lá no grupo, ela tem umas dicas muito interessantes, e ela compartilha um pouco da experiência pessoal dela, nesse sentido. Quando eu compartilhei esse vídeo pela primeira vez, uma mãe me perguntou, nossa, será que é possível mesmo aquilo que ela fala no vídeo? Eu creio que é possível, né? Se a gente tiver isso como princípio, o amor como motivação, eu creio que é possível. A gente ensinar, ajudar nossos filhos não só a obedecerem, mas a escolherem obedecer. Bom, terceira pergunta. Como conquistar, então, o amor dos nossos filhos? Se eles precisam, em primeiro lugar, nos amar para então obedecer, como que a gente pode conquistar esse amor? Vamos ver lá em 1 João, capítulo 4, verso 19. Quem achar pode ler. Se possível, uma outra pessoa aí, para todos participarem. Oi, bom dia. Oi, Dani, bom dia, pode ler. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque quem nos amou primeiro?
Deus. Deus é amor. Deus nos amou primeiro, nos entregou o seu Filho para nós. Então, como que a gente pode conquistar o amor de um filho? Como que Deus conquista o nosso amor? Ou como que Deus conquistou o nosso amor? Segundo esse verso aí. O que vocês entendem? Nos amando primeiro, nos buscando, se entregando por nós primeiramente. Uhum. Antes de esperar uma resposta de nós, uma reação de nós, a obediência de nós, Deus nos amou. Simples assim. Simplesmente, sendo nós ainda pecadores, né? Tem um outro texto que diz isso. Então, será que a gente tem feito isso com os nossos filhos? Ou será que a gente só quer receber a obediência deles, mas não está tão disposta assim a se entregar pelos nossos filhos, abrir mão, como a gente falou no estudo 2, abrir mão do nosso conforto, né? Das nossas próprias vontades, em prol dos nossos filhos. Então, nós precisamos amar nossos filhos para que eles, em primeiro lugar, para que eles entendam o que é amor. Né? Outro dia eu até comentei aqui que teve uma vez que eu perguntei para as minhas 2 filhas o que elas entendiam como sendo amor. O que é amor para você? Que minha pequenininha perguntou sobre amor, né? E aí eu perguntei para ela, o que você acha que é amor? E ela falou, eu acho que é gostar. E aí eu perguntei para a Daiane, que já tem quase 13 anos, ela deu uma resposta mais elaborada. Por quê? Porque ela tem uma experiência maior de vida. Ela tem experimentado o nosso amor por ela mais tempo do que a Gabi, que tem 5 anos. Então, para que os nossos filhos entendam o que é amor, como eles podem nos amar, primeiro a gente precisa mostrar para eles como se ama. Porque não adianta eu só falar o que é amor. Eu preciso viver, eu preciso mostrar na prática. E Deus fez os filhos de tal forma que eles precisam, principalmente quando eles são pequenininhos, eles precisam de algo muito concreto. E a gente, no estudo da semana passada, o estudo Ministério Angelical, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode mostrar esse amor, o amor e o serviço, que são a lei do céu, de forma concreta para os nossos filhos? E a gente viu aí várias formas que a gente pode demonstrar esse amor. Então, primeiro, a gente precisa demonstrar amor para os nossos filhos. Eles precisam se sentir amados, para que então eles nos amem e para que então eles nos obedeçam. Primeiro vem o amor, né? Mari, Oi, é a Claudete. Bom dia. bom dia, Claudete. Semana passada eu não pude, eu fui amar a minha mãe. Oh, meu Deus, que desafio, viu? Amar uma mãe que é crítica, uma mãe que não ensinou, que não tem amor, que não ensinou a amar, uma mãe que precisa de amor. Então, ela não soube dar, não tem para dar. Então, eu estou desenvolvendo o meu, para eu passar do meu para ela, e ela aprender a ler a Bíblia, aprender a amar os netos, ver os netos brincar. Ela não sabe ver neto brincar, para ela tudo é serviço, tudo tem que trabalhar, 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 é serviço. A linguagem de amor dela é serviço. Então, ela não consegue ver uma criança brincando, que ela quer dar serviço. Então, é assim, é bem desafiador a gente amar. Muitas vezes a gente espera que o amor venha dos pais, né? E quando, na verdade, nós, filhos, temos que aprender para dar para eles, porque muitas vezes eles não estão disponíveis para aprender. Então, quando a gente está disponível, a gente aprende e a gente leva para eles. Olha, um O livro... ideal é que os pais, as mães, amem primeiro. Mas, infelizmente, neste mundo de pecado, nem sempre isso vai acontecer, né? Então, às vezes, os filhos vão ter que amar primeiro. Tem filhos que, infelizmente, não receberam o amor dos pais como gostariam, como deveriam, né? Mas o amor de Deus nos habilita a amarmos nossos pais, mesmo que eles não tenham nos amado, né?
Isso acontece comigo, né? E com os meus irmãos, mas eu ali no meio de 8 irmãos, eu sinto que Deus me tirou ali para, tipo assim, filha, você vai estudar e você vai ensinar os seus irmãos, os seus pais, e eu tô tendo que fazer isso, eu tô tendo que, de 10 pessoas, né, que são os meus pais e os meus irmãos, no total, eu tô ali no meio, intermediando, ajudando, aprendendo e ensinando. E nesse aprender, o livro que eu estou lendo, que está me ajudando muito a aprender a amar, porque o próprio livro fala isso, muitas vezes nós estamos com o nosso tanque de amor vazio. Se a gente está com o nosso tanque de amor vazio, como que a gente vai educar nossos filhos, né? Vai ser só no chicote, vai exigir obediência. Então, aí eu estou aprendendo, o homeschool está trabalhando isso em mim, porque para eu ensinar, eu preciso ensinar com amor, porque senão eu vou ensinar com crítica, com dureza, né? Então, o homeschool está me ajudando isso, a educar meus filhos, mas o livro que está me ajudando é As 5 Linguagens do Amor do Adolescente. Mas eu já li o do casal, e aí eu descobri que tem o da criança, e tem As 5 Linguagens do Amor do Perdão. Então, esse livro, ele é uma benção. Apesar dele não ser do nosso meio, a gente precisa sempre ler pedindo sabedoria para a gente conseguir tirar o que não, a gente sabe que vai contra os ensinos de Deus, né? Mas, assim, a essência, quando a gente pega a essência do amor, quando você lê os 5 livros dele, você pega a essência do amor, você fala, então o amor ele tem linguagens. Então, conforme a gente vai lidar com as pessoas, então com essa pessoa, eu preciso amar ela. Porque, por exemplo, para minha mãe, a primeira linguagem de amor dela é atos de serviço. E eu descobri que para mim também é. E eu descobri que a do meu esposo também é. Mas a linguagem de amor do adolescente são palavras de afirmação. A linguagem de amor da criança, primeira infância, é toque físico. Então muda as fases. É amor, mas muda a linguagem, muda as fases. E é importante a gente aprender a lidar com isso dentro da perspectiva bíblica, porque aí a gente olha para o que Deus está pedindo de nós, o que Ele está ensinando, mas Ele também nos deixa exemplos humanos, pessoas que percorreram, como o próprio autor fala, ele fala assim, primeiro ele precisou criar os filhos dele, que sempre pediam para ele nas consultorias, escreve livro, e fala, não, a hora que eu terminar o meu processo, eu vou escrever, porque aí eu vou ter vivido todo o processo. E aí eu acho bonito que ele pede logo no início, desculpa para os filhos dele por ter aprendido em tempo real. E isso é uma realidade para nós também. Ele ensinou a educar os filhos dele em tempo real. E falou assim, filhos, obrigado por vocês terem se permitido que eu aprendesse junto com vocês. Então, isso é legal para a gente também que está nesse processo, que a gente possa percorrer essa jornada e trazer leveza na hora que a gente estiver educando. E uma coisa que eu aprendi muito no homeschool foi usar o quadro de incentivo. Nossa, funciona tão bem. A gente trabalhar a motivação e não a punição. A punição, em última instância, a gente usa, né? Mas trabalhar mais pelo lado do amor, usar mais o quadro de incentivo, e para incentivar, para motivar, e assim eles conseguirem a gente conseguir êxito no nosso empenho de educar, que é isso que você falou. Será que é possível? De lá do vídeo, eu não assisti o vídeo, eu quero assistir, eu vou assistir depois que terminar. Será que é possível a gente ter a obediência deles? Primeiro, e eu tenho, sim, conforme eu estou me desenvolvendo, eu estou aplicando os recursos que eu estou aprendendo na Escola Vida Campestre, eu estou aprendendo com vocês, eu estou vendo que é possível, sim, e é muito bom a gente viver isso. Quando a gente começa a viver o amor, a gente tira o peso da ira, da condenação, da culpa, do julgamento, e traz leveza e paz de espírito para nós mesmos. E essa paz de espírito a gente acaba transmitindo para eles, assim como a gente transmite a ira também, né? Então, que Deus abençoe cada mãe, cada família que está no caminho. Amém. Obrigada, Claudete. A gente, realmente, como a gente sempre diz aqui, nós mães temos que trocar o pneu com o carro andando, né? Ou seja, a gente está aprendendo a amar. Ao mesmo tempo que a gente está ensinando nossos filhos a amar, a gente também está aprendendo.
né? Então, nossos filhos vão ter que muitas vezes ter misericórdia com a gente, ter que nos perdoar, né? E a gente precisa realmente aprender a pedir perdão, porque a gente erra muitas vezes, né? Na tentativa de amar, às vezes a gente termina errando, porque talvez muitas mães ainda não entendem o que é amor realmente. Infelizmente, né? Não vivenciaram isso na infância, na juventude. Mas a gente não pode, assim, viver culpando os pais e viver no passado, né? A gente tem que virar a página, né? E a gente pode, mesmo que nós não tenhamos recebido o amor necessário, nós podemos fazer diferente com os nossos filhos, né? Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, né? Pela graça de Cristo. E na página 14 do nosso guia de estudo, tem uma citação do Desejado de Todas as Nações, que é o livro que nós temos estudado aqui. Ali diz assim, que o exercício da força é contrário aos princípios de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor. E o amor não se pode impor, não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. É lindo isso, né? Mas na prática, será que a gente tem realmente praticado isso aqui? Ou a gente tem buscado conseguir esse amor assim pela força, né? A palavra de Deus diz, não pela força nem por violência, mas pelo meu espírito. E o amor é um fruto do espírito. Então, a gente não vai conseguir amar se a gente não tiver o espírito. E não sei quantas viram aí o vídeo que eu postei ontem. Foi o sermão que eu fiz, até algumas oraram por mim, obrigada às pessoas que oraram. Um sermão que eu fiz sábado passado sobre ansiedade, e lá tem eu citei, né, nesse sermão, um texto de Ellen White que diz que a única bênção que a gente precisa é a bênção do Espírito, porque ela traz consigo todas as outras bênçãos. E é o fato, se a gente tiver o Espírito, a gente tem tudo. Então, a gente às vezes vive ansiosa, preocupada com um monte de coisa, e se a gente focasse no Espírito, em buscar o Espírito de Cristo, como que a gente busca o Espírito de Cristo? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, estudando a vida de Cristo, contemplando a vida de Cristo, contemplando Cristo, imitando Cristo, a gente orando, pedindo a mente de Cristo. É assim que a gente vai ter o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E se a gente tiver o Espírito Santo, a gente tem tudo, né? Está lá em Gálatas 5:22. Qual é o fruto do Espírito? Amor, mansidão e tudo mais, né? E o amor é o principal deles, como a gente vê lá em 1 Coríntios 13. Alguém perguntou aqui qual foi, minha amiga Ivânia, qual foi a resposta da Daiane? O que é amor para ela? Eu não lembro exatamente a resposta dela, mas ela disse algo assim, que amor é se doar. E eu fiquei, assim, me surpreendeu a resposta dela. Ela falou algo mais, mas agora eu não lembro exatamente. Mas me surpreendeu. Uma resposta, assim, foi uma resposta madura, né? E eu fiquei feliz com a resposta dela, né? E nossos filhos estão nesse aprendizado aí, aprendendo o que é amar. E tem uma outra citação aí no guia, na página 14, do livro Orientação da Criança, que diz que nós devemos permitir que os nossos filhos tenham uma individualidade, como nós temos. Então, a gente deve respeitar a individualidade deles. Isso não significa que a gente não vai corrigir, mas significa que cada um é de um jeito. E a gente precisa, no lar, a gente precisa respeitar essas diferenças. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Então, o temperamento da minha pequena é bem diferente do temperamento da maior. E, às vezes, elas terminam entrando em atrito porque não sabem lidar com essas diferenças. E muitos problemas que existem entre o casal, entre marido e mulher, é porque não sabem respeitar essas diferenças. Então, existem as diferenças próprias do homem e as diferenças próprias da mulher, né? E existem as diferenças próprias que têm a ver com a educação que cada um recebeu,
com a experiência de vida que cada um tem, né? E a gente precisa respeitar. Pode ser, de repente, a gente não concorda com o jeito da pessoa agir, lidar com as situações da vida, mas a gente precisa respeitar. E só com amor que a gente vai conseguir respeitar, né? Então, aqui continua o texto dizendo que nós devemos sempre procurar guiar nossos filhos, nunca forçar, respeitando a individualidade deles, né? O tempo deles, e sempre guiando, nunca forçando. Então, sempre que a gente se deparar com uma situação de desobediência, e a gente vai estudar isso nos próximos estudos, nas próximas semanas, o que fazer, porque o ideal é a gente ajudar os filhos a obedecerem. É prevenir, melhor é prevenir do que remediar, né? Mas e se a criança desobedeceu? A gente vai ver nos próximos estudos o que fazer. Então, a gente deve sempre pensar, quando a gente está lidando ali com a desobediência, ou antes mesmo da desobediência, a gente deve estar sempre se perguntando, eu estou guiando ou eu estou forçando? Né? Então, Cristo, eu gosto muito do método de Cristo de perguntas. Olha lá nos evangelhos, né? Quantas perguntas Jesus fazia. E a pergunta, quando a gente pergunta, a gente faz a pessoa pensar e chegar às próprias conclusões. Então, eu acho que nós mães deveríamos usar mais esse recurso da pergunta. Em vez da gente impor, é assim, faz isso, pronto, acabou, a gente pode perguntar, questionar. Filha, ontem aconteceu uma situação assim, a minha pequena fez alguma coisa para a maior que a maior não gostou. E aí a maior veio falar para mim. E aí eu sempre oriento elas. Primeiro, vocês tentaram resolver. Eu perguntei para ela, você tentou resolver com sua irmã antes de falar para mim? E você falou, você tem que falar para ela que você vai conversar comigo sobre o assunto, senão é fofoca. Né? E aí eu fui lá e tentei resolver, aí fui conversar com a pequena. E aí a minha vontade, a maior falou que a outra tinha feito, e eu, de longe, deu para ouvir alguma coisa, e pelo que eu conheço da pequena, eu imaginei que a maior estava falando a verdade, né? E minha vontade, na hora, quando eu cheguei, foi falar, já, tá errado, não é assim. Mas aí, na hora, me veio a ideia de perguntar. Ontem foi um dia que eu estava tranquilo, senti que eu estava mais no espírito, e fiquei muito feliz no fim do dia, no culto familiar, foi um agradecimento que eu fiz. Porque foi um dia tranquilo, assim, porque eu estava tranquila. E as minhas filhas ficaram tranquilas porque eu estava no espírito, né? E o Espírito Santo ilumina nossa mente no momento que a gente precisa lidar com aquelas situações. E eu senti o Espírito Santo me guiando nesse momento. Então, em vez de eu impor, né, de chegar já falando que estava errado, o que tinha a fazer, eu questionei a minha filha. Eu perguntei, filha, você acha que você tratou bem a sua irmã? Aí ela tentou mudar de assunto. Aí eu peço, né, para ela olhar para mim. E aí eu perguntei de novo. Aí ela falou, não. Então você vê, ela própria chegou à conclusão de que ela não tratou bem a irmã, né? Então, tem muitas situações de conflito, de atrito, que a gente poderia evitar simplesmente perguntando, respeitando a opinião, o pensamento, levando nossos filhos a pensarem mais. A gente tem que desenvolver nos nossos filhos o pensamento independente, a gente tem falado isso aqui algumas vezes, né? Dar essa liberdade, assim como Deus nos dá a liberdade para eles pensarem, né? Respeitar o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. E Deus nos deu o pensamento, nós somos seres racionais, não somos irracionais. A gente não pode lidar com os nossos filhos como se eles fossem seres irracionais, né? Chegar falando de forma ditatorial, autoritária, como a gente faria com um animal, né? Não pode. Nossos filhos pensam e a gente precisa valorizar o pensamento dos nossos filhos. E foi tão tranquilo, porque minha própria filha chegou à conclusão de que ela tinha agido mal. E aí a situação se resolveu ali e tal, né? Então a gente precisa ter sabedoria, né? E é Deus que nos dá essa sabedoria. O amor é o princípio da verdadeira educação. A verdadeira obediência é simplesmente uma resposta de amor. Então, a verdadeira obediência é uma resposta de amor.
de repente, os nossos filhos não estão obedecendo verdadeiramente. Porque a obediência não é só atos externos. A obediência é aqui dentro. De repente, a criança pode estar ali fazendo o que a gente quer, o que a gente pediu, e por dentro está revoltada com os pais, e pensando assim, quando eu crescer, quando eu for independente, eu vou fazer tudo diferente. E o que adiantou, né? Oi, querido, pode falar. Rapidinho, só queria comentar uma coisa, Mari. Em algumas situações, né, como você mencionou, a gente está no espírito e a gente consegue ter esse espírito de Cristo para tratar com a criança ali e levar ela à reflexão. Mas às vezes, como é meu caso aqui com o meu pequeno, às vezes é mais difícil e a gente que é mais ansiosa, enfim, a gente quer resolver logo a situação, né? E a gente quer interferir. E até com os vídeos da Cinda Osterman, né? Eu coloquei aqui, como você mencionou, muito bons. Muitas das vezes, né? Nem sempre, infelizmente, mas muitas das vezes Deus me levou a parar, deixar um pouco a criança e ir orar à parte, para que assim possa ser habilitada pelo Espírito, porque nem sempre a gente vai estar pronto, né? Com o Espírito pronto para lidar, depende da situação, né? Às vezes os irmãos se desentendem, você precisa chegar naquele momento em que tudo está muito acalorado, e a sabedoria em tratar com amor e levar a reflexão para que o coração da criança possa ser alcançado e ela possa se arrepender daquilo, né, e permitir que Cristo faça a obra. A gente também precisa estar nesse espírito, né? Então não adianta exigir obediência com amor, se nós também não somos obedientes a Deus pelo amor a Ele, né? Verdade, Cris, isso mesmo. A gente precisa estar no espírito, né? Esse é o nosso... Se a gente focasse só nisso, já estava bom demais. Permanecer no espírito, como a gente sempre fala aqui, é importantíssimo a gente começar o dia assim como a gente está começando, aos pés de Cristo. Mas não adianta só começar o dia, eu preciso continuar o dia no espírito e terminar o dia no espírito. Esse é o desafio maior do cristão, permanecer no espírito. E se a gente permanecer no espírito, vai ser tão natural a gente amar, a gente ser paciente, eu falo por experiência própria, assim, infelizmente isso ainda não é algo assim tão constante como eu gostaria, como eu creio que é possível. Eu tenho meus altos e baixos ainda, mas às vezes que eu consegui permanecer no espírito, é nítida a diferença no comportamento das crianças. Tudo flui melhor, você tem ideias assim que você não teria normalmente, né? No momento da irritação, da impaciência, você consegue raciocinar, porque eu me dá um bloqueio. Se o sangue sobe, pronto, já eu perco às vezes a razão, assim, sabe? Não vem ideia, não sei como agir naquela situação. Mas se a gente está no espírito, não vai acontecer do sangue subir, você ficar bravo, ficar irritado, né? O espírito vai te controlar. O amor de Cristo vai te controlar. E aqui no guia diz, né, que é muito mais fácil amar e obedecer quando nos sentimos amados. Então, a gente muitas vezes dificulta a vida dos nossos filhos, sendo que nós deveríamos ser facilitadores. E às vezes a gente dificulta, porque a gente não consegue, não transmite para os nossos filhos o amor que a gente deveria, da forma certa. E aí, se eles não se sentem amados, fica mais difícil eles obedecerem, né? E uma criança pequena dificilmente vai conseguir isso. Se ela não for amada, é papum, né? Se você for brava com ela, ela vai ser brava com você. Principalmente os coléricos, sanguíneos, né? Vão reagir do mesmo jeito. Os mais introvertidos, melancólicos, os fleumáticos, eles talvez não demonstrem, talvez você ache que está tudo bem porque ele está quietinho, não está falando, mas por dentro ele está remoendo ali. Né? E você está dificultando a vida dele quando você faz isso, quando nós fazemos isso, né? Porque os nossos filhos, no fundo, eles querem obedecer,
Eles percebem que desobediência traz tristeza e infelicidade, e obediência traz alegria, né? João 17,15. De que outra forma podemos ajudar nossos filhos a obedecer? Além de amá-los, de que outra forma a gente pode ajudá-los a obedecer? Então, a gente tem que ter isso sempre em mente, que o objetivo é, em primeiro lugar, é ajudar nossos filhos a escolherem obedecer. João 17,15. Posso ler? Pode ler. Quem falou? É Cris. Cris, pode ler. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Orando Orando por quem? por nós, por todas as pessoas. Pelos filhos dele, né? E nós somos os filhos de Deus. E será que a gente tem orado pelos nossos filhos? Não só orar, assim, eu oro pelos meus filhos. Não, orar mesmo. E eu falei sobre isso também no vídeo que eu compartilhei com vocês ontem, né? No sermão de sábado passado. Sobre a oração agonizante. Ellen White usa esse termo, oração agonizante, a oração de Jacó. Aquela oração, assim, de você se agarrar a Deus e não parar de orar, de pedir aquilo a Deus, enquanto Deus não te abençoar, claro, segundo a vontade de Deus, né? E tem coisa que a gente sabe que é vontade de Deus, mas falta a gente pedir persistentemente. Então, por exemplo, será que não é da vontade de Deus que nossos filhos sejam obedientes, que nossos filhos sejam respeitosos, prestativos? Claro que é. E a gente precisa orar por isso até isso se tornar uma realidade, um traço de caráter deles. De repente, seu filho está rebelde, não sei o que você tem passado aí no seu lar, mas a gente precisa orar até ver resposta, até ser atendido. Nem que seja necessário passar a noite em claro. Seu filho está doente, está com algum problema de saúde, ore até ter uma resposta, né? Orar sem cessar, orar persistentemente, é esse tipo de oração que nós precisamos aprender. Oi, Joyce. Mari, eu percebo assim que muitas vezes o que acontece comigo é que a gente induz a criança à desobediência às nossas atitudes, sabe? Ontem eu tive um dia muito assim, tumultuado, atípico. Eu não sei se é mais atípico, parece que agora a rotina é não ter rotina, né? Então, na minha casa, assim, passando por momentos difíceis. E ontem eu estava assim, perdi toda a manhã resolvendo alguns problemas fora de casa. E quando eu cheguei, tinha tudo para fazer, sabe? Tudo para arrumar, almoço e tantas coisas. E aí eu comecei a falar para minha filha, faz isso, faz aquilo. E aí eu percebi que ela foi ficando ansiosa, porque eu estava ansiosa. E quando eu vi que eu pedi para fazer uma coisa, ela não tinha feito. E eu falei, mas você não fez isso que eu te pedi ainda? Mas você já me pediu um monte de coisa, eu não acabei de fazer aquilo que você tinha pedido antes, sabe? E eu vi que ela foi ficando nervosa, respondendo assim, de uma maneira mais impetuosa. E aquilo me deixou mais acalorada ainda, sabe? Aquilo parecia que, eu falei, meu Deus, que caos, né? Aí eu fui orar. Eu fui orar porque eu não aguento. Eu não consigo resolver essa situação. E na minha mente, quando eu perguntei para ela se ela tinha resolvido, feito o que eu tinha pedido, e ela deu essa resposta para mim, veio na minha mente, sabe? Que eu estava induzindo a minha filha à desobediência. Porque ela não estava conseguindo fazer tudo o que eu pedi, então, em casa, ela não tinha teoricamente, me obedecido ainda, sabe? É o método 3-2-1 que a Valéria fala, né? A Valéria cita. Então, Colossenses 3:21. Pais, não irriteis vossos filhos, né? exatamente, exatamente. E eu estava, assim, irritada com toda a situação que não tinha nada a ver com ela não tinha culpa de nada, né? Porque, inclusive, eu arrastei minha filha para fora da rotina dela e as coisas ficaram atropeladas. Então, assim, naquele momento eu fui uma indutora, né? As minhas atitudes induziram a desobediência, sabe? E, assim, pecado atrai pecado, né? Uma coisa atrai outra coisa. E no final, a gente estava assim, nós duas estávamos irritadas, chateadas, sabe? E ansiosas. E fora do espírito, né?
Aí depois eu fui, orei, acalmei, esperei ela acabar uma coisa. Deu tudo certo no final, mas ficou aquele momento de tensão. E eu percebo que muitas vezes, assim, boa parte das vezes que eu acredito, assim, que minha filha não obedeceu, pelo menos imediatamente, foi porque eu me atropelei, sabe? Eu me atropelei, pedi coisas, falei coisas, assim, que então, não deu para obedecer naquele momento, sabe? Se de repente ela tá brincando no auge da brincadeira dela, eu quero cortar ela porque eu preciso que ela faça alguma coisa. Não tem aquilo que você falou, a individual, o respeito, né? O respeito por aquele momento. Não consigo muitas vezes pensar antes de agir, né? Olhar o que ela está fazendo, analisar o que ela está fazendo para então decidir, pedir alguma coisa para ela. Enfim, é estar no espírito, né? Quando a gente está no espírito, funciona melhor. Funciona, aliás, não funciona melhor, funciona, né? Agora, quando a gente não está no espírito, a gente tem que depois aí resolver situações que não deveriam estar ali, né? Você falou que no fim tudo deu certo, né, amiga? Mas porque você orou, né? Sim, Porque se a gente não ora, dá tudo errado. Chega no fim deixa eu do dia, a até... gente tá descabelada, tá desesperada, angustiada, frustrada. É verdade. Mas eu fiquei feliz ontem eu sobrecarreguei a Joyce mais ontem ainda com o acampamento. A Joyce é a nossa secretária. E a gente E a gente ali ficou resolvendo algumas coisas do acampamento, e teve uma hora que você me falou, né, que estava ansiosa e que ia orar. Foi justamente naquele momento. Bem naquela hora que você estava tensa, eu entrei em contato com você, poxa vida. Ah, não, mas olha, isso foi o de menos. Aí eu fui orar, falei, não, para tudo. Vou parar, fui orar, deixei tudo do jeito que estava, tudo pela metade e fui orar. Aí parece que deu um pouco de paz, assim, sabe? Eu fiquei feliz quando você me falou, porque você terminou a frase, você falou, ai, aqui tá, falou um pouco da tensão que você estava vivendo ali naquele momento, mas você terminou a frase dizendo, vou orar. E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu falei, que bom, que bênção que ela teve essa decisão, porque é isso que faz a diferença, a oração, né? A Amém, gente se apegar a amém. Cristo. E É aqui verdade. diz no nosso guia que um texto do Orientação da Criança, que a mãe deve reconhecer que Deus é seu ajudador, que o amor é o seu êxito, seu poder. Se for sábia, cristã, não tentará forçar a criança à submissão. Se a gente está tentando forçar nossos filhos a obedecerem, nós não estamos sendo sábios. O que ela vai fazer? Ela vai orar, orará, e ao orar terá consciência de uma renovação da vida espiritual em si mesma e verá ao mesmo tempo que o poder que nela está operando opera também no filho. Foi a experiência da Joyce. Eu fico arrepiada assim de pensar como que uma situação às vezes tão difícil que às vezes parece até impossível resolver, de repente, com oração se resolve, tudo se resolve, porque o mesmo poder que atuar em você vai atuar no seu filho, né? Então, se você tá, a gente vai ver melhor aqui o que fazer em caso de desobediência, né? Aí a gente entra mais em detalhes, mas a gente nunca deveria agir, tentar resolver uma situação sem oração, nem que seja em pensamento. E a gente tem que estar orando o tempo todo, né? E a última pergunta aí do nosso estudo de hoje. Há mais uma forma de facilitar a obediência dos filhos? Então vamos revisar aqui. Qual foi a primeira forma que a gente viu? A principal? Que a gente deve usar para ajudar nossos filhos a obedecerem? Amor. Amá-los, Amor. amor. Isso mesmo, Vânia. Amor, amá-los primeiro. E a segunda coisa que a Joyce falou aí, exemplificou, orar pelos Orar. nossos filhos. E a terceira coisa, muito importante também, está lá em Filipenses 2:8. O que diz lá em Filipenses 2:8? Eu gosto muito de Filipenses 2, porque fala de Cristo, né? O que Cristo fez por nós. E o que diz ali no verso 8? Ali diz, ó, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo foi obediente. Ele não só pediu, ordenou, obrigou que a gente obedecesse. Ele não fez isso. Ele, em primeiro lugar, foi obediente.
Então, ele deu o exemplo de obediência para a gente. Em 1 Pedro 2,21 fala a mesma coisa. Acompanhe lá na sua Bíblia. 1 Pedro 2,21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Cristo é o nosso modelo e nós precisamos ser modelos para nossos filhos. Não adianta a gente exigir deles uma coisa que nem a gente faz. A gente precisa ser coerente. Tudo bem, a gente está aprendendo junto com eles também a sermos obedientes a Deus, né? Mas errou, pede perdão, pede desculpa, fala, filho, eu estou na mesma luta que você me ajuda? Você pode orar por mim? A mamãe também está tendo dificuldade de obedecer a Deus. E recomeça, né? Pede ajuda do filho, você ajuda ele orando por ele ajuda você orando por você, né? Mas o ideal é que que a gente dê o exemplo de obediência, né? Essas três formas, se a gente fizer isso, se a gente amar nossos filhos, de fato, dando para eles atenção, em forma de atenção, de tempo, de carinho, como a gente viu no estudo 2, né? Se a gente orar incessantemente, persistentemente pelos nossos filhos, e se a gente der exemplo de obediência, mostrar na nossa vida como se obedece, mostrar na nossa vida que é possível não brigar, que é possível ser paciente. Você acha que eles não vão obedecer? Dificilmente. Se a gente só fizesse isso aí, essas três coisas, dificilmente nossos filhos iriam desobedecer. E concluindo aqui nosso estudo, então, antes de nós nos preocuparmos em corrigir a desobediência, nós precisamos nos preocupar em prevenir a desobediência. Foi o que Cristo fez. Antes de morrer pela nossa desobediência, Cristo viveu para nos dar exemplo de obediência. Cristo não veio só morrer por nós. Ele viveu uma vida de perfeita obediência. Até os 30 anos, não teve ministério público. Foram 3 anos só de ministério público. O que ele fez nesses 30 anos de vida? Foi o que a gente estudou nos estudos 10, né, eu acho, sobre verdadeira educação, que a gente viu sobre a infância e juventude de Cristo. Ele foi obediente, porque ele é um exemplo para nós. Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo. Declara que nos é impossível obedecer aos preceitos de Deus. E Jesus veio mostrar o contrário, que é possível obedecer à lei de Deus. Como um de nós, cumpria-lhe dar exemplo de obediência. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como sendo insuficiente. Portanto, Jesus foi tentado como nós em tudo, como está escrito lá em Hebreus 2 e Hebreus 4. Sofreu toda a provação a que estamos sujeitos, e não exerceu em seu proveito poder algum que ele não ofereça abundantemente para a gente. O poder que Cristo tinha para obedecer é o mesmo que a gente tem para obedecer. A diferença é que Cristo nasceu no Espírito, né? Ele era Deus, ele tinha poder divino, mas, como está escrito aqui, ele não exerceu esse poder em favor dele, para fazer milagres, assim, para ele, né? A diferença é que ele nasceu no Espírito e permaneceu a vida inteira, o tempo todo no Espírito. A gente não nasceu no Espírito, nós somos pecadores, nascemos... desde criança a gente tem que lidar ali com o pecado, mas a partir do momento que a gente se converte, que a gente se batiza, entrega a nossa vida a Deus, a gente deveria viver no Espírito. A gente pode viver uma vida no Espírito, e Cristo veio nos mostrar isso. A vida de Cristo testifica que é possível obedecermos também à lei de Deus. E
mais uma citação ali, como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Olha só que lindo. Então a gente não tem desculpa, gente. A gente não tem desculpa. A gente tem todo o poder do céu à nossa disposição para nós sermos obedientes. Temos o exemplo de Cristo e temos o poder de Cristo à nossa disposição. Nós, como mães, e nossos filhos também têm esse poder à disposição. Seu filho não está conseguindo obedecer, ore por ele, ore com ele. Deus vai dar a vitória. Uma das coisas que mais gera rebeldia nos filhos é a incoerência dos pais, né? A gente quer que os filhos façam o que a gente não é capaz de fazer. Então, a gente precisa mostrar para os nossos filhos, porque eles simplesmente nos imitam. Será que a nossa vida é uma prova de que é possível ser um filho obediente? Algo para nós pensarmos, né? E o desafio desse estudo foi não demonstrar impaciência quando o seu filho estiver com dificuldade de obedecer. Difícil, hein? Não demonstrar impaciência. O que a gente deve fazer? Em vez de ficar ali demonstrando, de repente a gente nem não está falando o que a gente está querendo falar, mas o nosso semblante está mostrando que a gente está impaciente. Então, o nosso desafio é não demonstrar impaciência. E o que a gente deve fazer em vez disso? Orar e ajudar a obedecer com firmeza e amor. Que Deus nos ajude, que o poder de Deus, o poder do Espírito esteja conosco neste dia, começando hoje. E deixa para trás, esquece o que passou. Você não tem agido assim até agora? Não tem problema. Pede perdão a Deus, pede perdão para os seus filhos e recomeça hoje, não deixa para amanhã. Deus pode nos dar o poder para recomeçarmos hoje. Vamos para o nosso bate-papo, então? Oremos, então. Lembrando que sexta-feira a gente tem o nosso encontro de oração. Hoje a gente viu aqui a importância da oração. Então, participe. Eu sei que é difícil levantar, madrugar, acordar muito cedo, né, para orar. Mas você viu, né, o testemunho da Joyce aí, de como foi semana passada. Então, tem sido uma bênção esses encontros, a gente precisa se unir em oração. Então, não percam, sexta-feira que vem. E o estudo dessa semana é o estudo 5, obediência plano B. O que fazer, né, se a criança desobedecer. Então, não percam também, estudem essa semana. E terça-feira que vem a gente está aqui de novo para a gente compartilhar e trocar ideia e aprender juntos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, bendito seja o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Muitas vezes não sentimos esse amor, muitas vezes não refletirmos esse amor para os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, em primeiro lugar, a receber esse amor do Senhor, a buscar mais intimidade contigo, a nos apegarmos a Ti, a orarmos mais, muito mais do que temos orado, para que possamos ser capazes de amar nossos filhos também. Nos ajude, Senhor, a recorrer ao amor, à oração, e a dar exemplo de obediência para os nossos filhos, para que assim possamos tornar para eles a obediência mais fácil. Nos ajude, Senhor, a não irritarmos nossos filhos com a nossa impaciência. Nos ajude, Senhor, a agirmos com eles como o Senhor age conosco, com firmeza, sim, mas com amor, com paciência, com mansidão. Nos transforma, Senhor, renova a nossa mente, muda os nossos atos, as nossas palavras, o nosso tom de voz, que neste dia nossos filhos possam perceber que tivemos um encontro com o Senhor e que o Senhor nos ajude a permanecer na Tua presença o dia todo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia e até sexta-feira. Bom dia, muito obrigada.
Aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida, ao me sentar, levantar e andar. No meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a